Olá, boa noite a todos. Segunda-feira, 26 de julho, a última semana do mês começa agora. Veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Vem neve por aí. Depois do calor e da chuvarada, temperaturas vão despencar no estado. Se prepare para mais uma friaca. O risco da variante Delta. Estado confirma a transmissão comunitária da mutação indiana do coronavírus. Saiba o que isso significa e que cuidados tomar. Alertas. Tem cidade que não avança por falta de doses e gente deixando de completar o esquema vacinal. O nosso giro da vacinação é já já. Não deixe essa chance de ouro passar, se proteja. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, abrimos essa edição na última semana do mês de julho com um alerta importantíssimo a essas alturas da pandemia que ainda está lá do lado de fora. O governo do estado confirmou a transmissão comunitária da variante Delta, mais agressiva do coronavírus aqui no território gaúcho. São pelo menos 14 casos, 3 confirmados e 11 suspeitos de contaminação pela mutação que tem origem lá na Índia do coronavírus. E um alerta importante, muito importante. O esquema vacinal completo é ainda mais necessário diante dessa nova ameaça. O Wagner chegou de bicicleta neste ginásio de Porto Alegre para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Dá mais segurança, mas a gente tem que continuar todo mundo mantendo os cuidados, né? Cuidados ainda mais necessários com a ameaça da variante Delta. Como é tudo muito novo, a gente não tem assim toda uma garantia, né, do que pode acontecer. O governo do Rio Grande do Sul confirmou neste sábado a transmissão comunitária da mutação do coronavírus no território gaúcho. No estado, são 3 casos confirmados e outros 11 em análise. Em todo o Brasil, já são pelo menos 135 casos da variante Delta. Estudos feitos nos Estados Unidos e Inglaterra indicam que a Delta tem mais poder de transmissão até mesmo entre vacinados. Não adianta, sim, a gente comemorar muito apenas a primeira dose para aquelas vacinas que têm esquemas vacinais de 2 doses, porque isso não é suficiente, né, para proteger contra as novas variantes. Os laboratórios responsáveis pela produção das vacinas da Pfizer e AstraZeneca afirmam que os imunizantes são eficazes contra a variante Delta, especialmente depois da segunda dose. A dose única da Janssen também demonstrou eficácia superior a 85% contra casos graves e ofereceu proteção completa contra hospitalização e morte por Covid-19. Já o Instituto Butantan anunciou estudos de efetividade da Coronavac diante da variante indiana, mas ainda não há data para início. A gente ainda tem estudos muito preliminares, não dá para afirmar nada, mas muito provavelmente precisaremos sim de fazer, né, novos reforços e precisaríamos de atualizações dessas vacinas. Até lá, o Wagner já faz planos para quando a pandemia estiver totalmente controlada. Vamos pedalar até onde o corpo deixar, né? E quem não faz planos, né, para seguir a vida vencendo a pandemia? Olha, tem vacina chegando amanhã na capital dos gaúchos. Vamos para a redação conversar com a Yasmin Luz, saber quantas 1000 doses chegam, os tipos de vacina. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos que nos acompanham. Novas doses de esperança chegando ao Rio Grande do Sul entre amanhã e quarta-feira. São esperadas quase 500 mil doses dos imunizantes da Pfizer, da Coronavac e também da AstraZeneca, que devem ser distribuídas aos municípios gaúchos. Mas algumas cidades, como é o caso de Porto Alegre, Chemali, elas não estão avançando na vacinação exatamente pela falta de doses. Capital mantém a imunização para pessoas com 31 anos ou mais amanhã. É o 5º dia seguido que Porto Alegre não amplia a faixa etária. Desde sexta-feira, então, pessoas com 31 anos ou mais sendo vacinadas aqui em Porto Alegre pela falta de doses. Bom,
Seguindo o nosso giro de informações pela região metropolitana, Canoas está vacinando pessoas com 33 anos ou mais. Hoje conseguiu tomar a primeira dose, então, quem tem 33 anos ou mais em Canoas. Bom ressaltar que no sábado a procura pela segunda dose da AstraZeneca foi bem baixa. Menos da metade das pessoas compareceu para completar a imunização no dia D. Então a prefeitura pede, por favor, que quem ainda não tomou a sua segunda dose, que por favor procure o posto de saúde mais próximo e aí sim complete o seu esquema vacinal. Viamão imunizou hoje pessoas com 26 anos ou mais. Amanhã segue nessa faixa etária. Tinha uma expectativa que as pessoas de 25 anos ou mais se vacinassem, mas amanhã em Viamão 26 anos ou mais. E na região norte, Erechim vacina pessoas com 27 anos ou mais. E além disso, lá na região norte, segue a imunização com a segunda dose para quem já está no prazo. Os adolescentes com 13 anos ou mais com comorbidades podem tomar também a vacina em Erechim, Chemali. Fica o destaque, né, Yasmin, de Canoas, aqui uma das principais cidades da região metropolitana, o apelo que a Prefeitura, a Secretaria da Saúde está fazendo para que as pessoas busquem a sua segunda dose. É um direito, é a proteção de todos. Já já a gente vai falar de incentivos das empresas para que as pessoas tomem a vacina. Em seguida, a Yasmin Luz volta direto da redação aqui do SBT. Continuamos falando sobre a tentativa de controle da pandemia. A Prefeitura de Porto Alegre vai monitorar parte das pessoas que participaram de um evento teste nesse domingo aqui na capital. A festa em uma danceteria da zona norte da cidade reuniu 600 pessoas. Todas passaram por exame de Covid-19 e só entraram depois do resultado negativo. O exame já estava incluído no valor do ingresso. Os protocolos foram criados em parceria com a Vigilância em Saúde da capital. Não foi necessário o uso de máscaras nem o distanciamento. Por isso mesmo a importância de um evento teste para a gente ir dosando, verificando até que ponto a imunização realmente tem um efeito positivo. O acompanhamento dos participantes, a partir desse acompanhamento pela Secretaria de Saúde, a Prefeitura vai começar a liberar gradualmente eventos maiores, né, de maior público, de maior envergadura na cidade. Importante essa iniciativa, né, tomara que as pessoas tenham consciência realmente, né, não é porque está sem máscara que dá para aglomerar, mas era como simular a realidade dos dias antes da pandemia. Importante isso, né, gente? Agora, o que também é importante, esse recado que a gente vai dar agora, porque até hoje, no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, mais de 33 mil pessoas perderam a vida para essa batalha contra a Covid-19. E mesmo com o avanço da vacinação, a taxa de leitos de UTI no estado está acima de 68%. Portanto, gente, a pandemia ainda está do lado de fora, ainda provoca mortes. A média móvel desses óbitos até a semana passada estava em 55 casos diários, 55 histórias interrompidas pela pandemia. Parece ser menos do que a gente já teve há pouco tempo, né? Mas são 55 vidas, 55 famílias impactadas. Então, fica o nosso apelo. Por favor, mantenham os cuidados, tome a primeira, a segunda dose da vacina, se proteja para que todos nós juntos consigamos vencer a pandemia de uma forma eficaz e voltar, quem sabe, pensar num novo normal. Vamos falar do tempo agora, porque olha, a frente fria, uma nova frente fria está chegando, está se aproximando do nosso estado e vai fazer as temperaturas, olha, ficarem abaixo do pé, despencarem nos próximos dias. Vamos para a rua conversar com a Luciane Coman, que tem informações. Quero saber se a temperatura já dá para sentir aí um friozinho chegando, se a chuva parou. Quais as informações da previsão, minha amiga Luciane Coman? Boa noite. Boa noite, Chemali, boa noite a todos. Olha, a chuva agora deu uma parada, viu? Até há pouco tempo estava ainda garoando e já tem um ventinho mais frio, já deu uma queda aí na temperatura que eu botei aqui um casacão, viu, Chemali? Te prepara quando sair aí do estúdio. E olha, depois dos 30 graus de domingo, haja saúde, né, Chemali? Porque a virada do tempo veio com chuva em todo o Rio Grande do Sul. Até porque é o anúncio da chegada aí de uma massa de ar polar muito potente, muito forte, que vai derrubar as temperaturas a partir de amanhã. A meteorologista Estael Cias acredita que deve ser a onda de frio mais intensa deste ano. Vamos ouvi-la.
Tem uma frente fria avançando antes da chegada da massa de ar polar, que vai derrubar a temperatura. A chuva é uma boa notícia, aliás, a chuva está fazendo muita falta. Nos últimos 12 meses, praticamente todos os meses tiveram chuva escassa ou abaixo da média no centro-sul do Brasil de uma forma geral. Na medida em que a frente fria vai avançando, espalhando a chuva e levando a chuva para esses estados, por onde ela deixa de onde ela se afasta, a massa de ar polar entra em cena e derruba a temperatura e traz forte sensação de frio. Olha, Chemali, nos pontos mais altos do estado, viu, a gente deve ter aí marcas negativas entre quarta e sexta, o sábado, enfim, o início das manhãs vai ser muito gelada, com muita marca negativa e também geada generalizada. Vamos ter novamente aqueles cenários, aquelas paisagens branquinhas de campos cobertos pelo gelo, pela geada, inclusive um risco e um perigo para a agricultura. E a pergunta que não quer calar, né, Chemali, será que neva ou não? Eu vou responder depois, tá? Não agora, vou deixar o suspense. Tá certo, Lu, daqui a pouco a gente volta a falar da previsão do tempo. Olha, tem um novo caçador de neves aqui no SBT. A gente vai segurar essa informação até o final do jornal, mas já está tudo pronto. Eu acredito que, olha, a chance é grande, mas a Lu vai detalhar tudo daqui a pouquinho na previsão do tempo completa aqui para o nosso estado. Agora, presta atenção nessa notícia. Vocês já imaginaram um transporte escolar sendo usado para carregar, ao invés de alunos, de crianças, drogas? Pois é, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 80 mil maços de cigarros, tudo contrabandeado. Isso foi lá em Santana do Livramento, dentro desse micro-ônibus com faixa de transporte escolar. Os detalhes, o destaque no nosso Giro de Notícias. Cerca de 80 mil maços de cigarros de origem paraguaia foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-293 em Santana do Livramento na manhã desta segunda-feira. A carga, avaliada em R$500 mil, estava dentro de um micro-ônibus escolar. O motorista ignorou a ordem de parada dos policiais e fugiu por 5 quilômetros. Ele abandonou o veículo numa zona de mata e fugiu. Um casal foi preso em Parobé, no Vale do Paranhana, com 400 quilos de maconha. Segundo a Brigada Militar, os policiais anunciaram a ordem de parada ao motorista após atitude suspeita. Imagens mostram os momentos finais da perseguição na RS 239, que termina além da prisão com um capotamento. O homem de 23 anos e a mulher de 20 tiveram escoriações e foram encaminhados para atendimento antes de serem presos. A dupla vinha do Paraná com a droga para o Rio Grande do Sul. Uma quadrilha de assaltantes foi capturada em Teutônia, na região do Vale do Taquari. Os bandidos renderam e mantiveram 15 pessoas reféns durante 1 hora em um bar no interior do município. 5 criminosos foram presos em 2 residências em uma área conhecida por ser um ponto de venda de drogas. A polícia recuperou cerca de R$160 mil que os assaltantes haviam roubado. Foram apreendidos 2 revólveres calibre 38 com numerações raspadas e 12 munições, uma adaga e uma touca ninja, além de cerca de 640 pedras de crack, mais de 40 buchas de cocaína e uma balança de precisão. E agora a gente fala de esporte. Olha, a semana começou com barulho e protesto lá no Aeroporto Salgado Filho, onde torcedores do Grêmio foram cobrar do time mais atitude no embarque a Salvador, onde amanhã o time joga contra o Vitória pela Copa do Brasil. Tá aí, ó, impedindo o ônibus de avançar. Realmente até uma situação perigosa. Palavras de ordem, cobrança. Olha, o clima esquentou por lá. Torcedores gremistas, amanhã o Grêmio encara o Vitória no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A fase do time, ela é mais do que ruim. O tricolor só tem uma vitória no Brasileirão. Tá aí, ó, xingamentos. A gente não vai nem reproduzir porque não vale a pena, mas é a manifestação da torcida gremista. O Grêmio é penúltimo colocado. Está ameaçado de rebaixamento após 11 jogos disputados. No sábado, completou 7 jogos seguidos sem vencer na Arena depois do empate contra o América Mineiro. É, gente, tá difícil mesmo. E no Campeonato Brasileiro, foi mais um fim de semana difícil, não só para o Grêmio. Tá feia a coisa, tá tenebrosa a coisa também pro lado do Colorado. Dá uma olhada. Ah, santa dificuldade. Mais um fim de semana daquele jeitinho para a dupla Grenal no Brasileirão, sofrendo. Ontem, o Inter perdeu para o Atlético Paranaense. Podia ter sido diferente, não fosse talvez a arbitragem. O Colorado chiou. Não gosto de falar das arbitragens e do VAR, é uma coisa nova
e tem muita incidência nas coisas que acontecem, mas minha opinião, que para mim não foi falta. O Grêmio não reclamou de ninguém além dele próprio. O empate com o América Mineiro manteve o time lá atrás na tabela. Tá feia a coisa. Então, que venham reforços. Nós precisamos ter algumas definições nessa semana de, no mínimo, 2 jogadores que possam fazer parte da equipe e que possam solucionar um ou outro problema que nós estamos passando à direção. Se os times continuarem assim, Chemali, a gente vai ter que mudar umas coisinhas. Tipo, começar a falar do Ipiranga, líder no grupo dele na Série C do Brasileirão. Pelo menos dá mais alegrias. Sem dúvida, Matheus Schenck. Acorda a dupla Grenal. Olha, fique agora com um recado importante da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem e tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983248904. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, os incentivos da vacinação. Que tal um chopp para quem já tomou uma dose? E ainda, a neve vem ou não vem? Hein, Luciane Coma? Olha, segundo os meteorologistas, Chemali, ela vem sim. O certo é que as temperaturas vão despencar e nós devemos ter aí um dos frios mais fortes dos últimos 20 anos. Eu conto toda a previsão depois do intervalo. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha, gente, falamos aqui nesse espaço quase que diariamente sobre como é importante todo mundo se vacinar. E algumas empresas também estão incentivando a imunização de diferentes maneiras. Muitas criativas, outras saborosas. Vamos para a redação conversar com a Yasmin, porque eu quero saber onde tem chopp de graça para quem já está imunizado. É uma dose só, mas é importante, né, Yasmin? Olha, Chemali, se tinha pessoas que ainda precisavam de empurrãozinho, acho que essa é a hora, porque tem incentivo bom, porque já pensou em apresentar a tua carteira de vacinação e na hora ganhar um copo de chopp de uma cervejaria artesanal? Pois é, tá acontecendo esse incentivo aqui em Porto Alegre, no Butcher Pizza Bar. A campanha começou no dia 13 desse mês, vale para pessoas com a primeira e a segunda dose também, e mais de 40 clientes já aproveitaram essa promoção. Outra empresa que bonifica os vacinados é a Porto Seguro, que está dando desconto de até 10% para quem já tomou as 2 doses e vai contratar um seguro de vida. Ainda não tomei a minha primeira dose, viu, Chemali? Mas já sei aonde é que eu vou apresentar minha carteira de vacinação. Olha, se tudo der certo, a vacinação é avançando, na próxima semana, no máximo, tu já vai estar no hall dos jornalistas aqui do SBT que receberam a vacina. Agora, eu gostei dessa iniciativa, vou lá degustar, vou convidar o pessoal. Sempre com o distanciamento, a gente tem que voltar devagarinho a curtir a vida, né? A degustar um burger, quem sabe um segundo chopp, voltar para casa de aplicativo, né? Ninguém vai dirigir, isso é importante, mas não deixa de ser uma iniciativa interessante, né, Yasmin? E também protegendo a vida com a Porto Seguro, né? 2 empresas aí que estão se reinventando nessa questão da pandemia. Muito bacana, né? A gente brinca. Quem precisava de um incentivo, como é o caso do que a gente falou aqui, o pessoal de Canoas que não procurou nem a segunda dose, aqui em Porto Alegre tem a Butcher Pizza Bar, que oferece aí, então, mais de 40 clientes já participaram dessa promoção. Grande pedida, valeu, Yasmin. E olha, a gente volta a falar agora, depois dessa degustação virtual aí, da previsão do tempo, porque as temperaturas, gente, vão despencar e bastante aqui no nosso estado. Tem previsão de neve ou não tem, Luciane Coma? Conta tudo.
Então, Chemali, vamos com calma. Primeiro lugar, não vai ser aí uma mini era glacial, como tem gente compartilhando. Nossa. É bom deixar claro, vai ser uma onda de frio forte e mais duradoura, tá, Chemali? Mas a gente já passou por algumas aí nos últimos anos. Bom, segundo, vai ser muito frio. Até ali o fim de semana a gente deve ter marcas negativas no início da manhã. Vamos ter muita geada, alerta para a agricultura e neve. Sim, temos previsão para neve aqui para Serra Gaúcha, Serra Catarinense, especialmente entre quarta e quinta-feira. Mas a gente precisa sempre ir acompanhando os dados, porque previsão de neve é sempre muito instável. Vamos ouvir então a Estael Cias. Não há previsão de neve nem potencial para outras áreas do Brasil. É no sul do Brasil, nos 3 estados do sul, que há essa possibilidade, especialmente nos dias 28 e 29, ou seja, quarta e quinta-feira. O maior potencial de geada está previsto para sexta-feira, dia 30, dia em que nós devemos ter as menores marcas de temperatura, que podem ser de 7 a 8 graus negativos nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul. Marcas na grande Porto Alegre, ao redor de 0 e quem sabe até alguma marca negativa na região metropolitana de Porto Alegre, nas áreas mais frias. Interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com marcas negativas em muitos municípios desses 3 estados. Então a abrangência e a intensidade dessa massa de ar polar ela vai concorrer com as mais intensas de 2000 para cá. E aí, quando fica frio, né, Chemali, a gente tem que aquecer as doações. Tem campanha do agasalho estadual, tem campanha do agasalho municipal, vai ter 100 vagas no Gigantinho para receber moradores, pessoas em situação de rua. Todas as informações lá no nosso Facebook, SBT-RS Oficial, Chemali. Tá certo, Lu, obrigado pelas informações. Amanhã a gente apresenta o nosso Caçador de Neves novo. Na sequência vem o SBT Brasil. Amanhã, 11h30, o André Har com o SBT Rio Grande. Fica aqui o nosso grande abraço. Hoje é o dia dos avós. Um abraço caloroso, carinhoso a todos que sempre deram atenção a todos nós. Grande beijo, até amanhã, 7h20. Tchau!